A câmera é a... Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do nosso podcast Pode Mais novo projeto que a partir de hoje se inicia e, claro, ninguém mais, ninguém menos para fazer esta abertura comigo, alguém que eu conheço e que tenho como uma referência de cristão, um homem de Deus, para abrirmos essa primeira edição do nosso podcast. O pastor Gilvan Camilo, que é uma referência para mim na área cristã, também como pai de família e, claro, trazer a bênção, para esse projeto, porque tudo que eu costumo fazer, pastor Gilvan Camilo, eu costumo colocar sempre Deus em primeiro lugar. E a cada projeto e a cada desafio que eu decido enfrentar, encarar e assumir, eu também sempre peço as bênçãos de Deus para que aquele desafio possa ser correspondido. Então, o senhor que é uma referência para mim, como eu bem disse, foi a primeira pessoa, depois que eu orei a Deus, quem seria a primeira pessoa após eu assumir o desafio de realizar esse podcast, veio logo em minhas orações o pastor Gilvan Camilo. Então, inicialmente, quero fazer um agradecimento ao Marcelo e a toda a turma da LM Telecom por ter aceitado o nosso projeto e confiado nesse nosso mais novo projeto e cedido aqui o espaço para que a gente pudesse estar realizando este podcast Pode Mais. Agradecer toda a família LM Telecom, que é a nossa principal patrocinadora, principal incentivadora desse projeto Pode Mais, que é o nosso mais novo podcast. Será o primeiro patrocinador de outros tantos patrocinadores que deverão vir ao longo das novas edições do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a Deus pela permissão que Ele nos concede de poder estar aqui, assumindo mais esse desafio, mais esta responsabilidade e, sem sombra de dúvidas, colocando Deus na frente, eu não tenho dúvidas de que já começamos certo. Pastor Gilvan Camilo, seja bem-vindo à primeira edição do nosso podcast Pode Mais. Fica à vontade. Meu querido Ed Carlos, quero louvar a Deus por esta grande oportunidade. Me sinto lisonjeado, me sinto agraciado por estrear um programa que eu não tenho dúvida que será um programa promissor, excelente, que vai fazer o bem a todos aqueles que amam a boa comunicação. Será uma nova e preciosa alternativa para todos que compreenderem o valor de um projeto como este. Tenho o desejo de todo o meu coração, sucesso, que a mão poderosa do Senhor Deus abençoe, faça com que sempre a face de Deus venha resplandecer neste ambiente, diante de todos aqueles que serão convidados. Quero lhe parabenizar pela ousadia, pela coragem, mas ao mesmo tempo lhe parabenizar pela escolha, iniciar um projeto colocando Deus à frente, honrar esse Deus que nós amamos, consideramos, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele ainda há de fazer por todos nós. Então eu me sinto feliz em poder estar aqui nesse momento, estou à sua disposição e desejo que Deus nos abençoe no início, no meio e no fim dessa entrevista. Pastor Gilvan Camilo, eu não tenho dúvidas de que esse programa ele deverá romper fronteiras, Esse podcast ele terá um alcance muito grande, até pela força das redes sociais. O senhor é um pastor bastante conhecido na Paraíba e aqui na nossa região do Brejo de Guarabira, mas eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma apresentação
para aqueles que vão assistir esse podcast e já ouviu falar, mas não conhece, como nós conhecemos, o pastor Gilvan Camilo. Quem é o pastor Gilvan Camilo? Pastor Gilvan Camilo é alguém que aprendeu a sonhar e a realizar sonhos, colocando Deus na centralidade de tudo. Me considero um vocacionado, me considero alguém que Deus, por sua infinita misericórdia, lhe confiou um grande legado de poder ser um canal de bênçãos para muitas vidas, e especialmente num contexto de família. Acredito muito nessa instituição sagrada e abençoada. Sem família não existe igreja, não existe governo, não existe sociedade. Então, o pastor Gilvan Camilo é alguém que o Senhor Deus olhou com esse olhar de misericórdia e derramou graça sobre graça. E nós estamos aqui, nesta cidade, desde 2012, no dia 23 de março de 2012, iniciamos um projeto missionário na cidade de Guarabira. E eu observo que a cada dia a mão boa do Deus eterno tem nos abençoado. É uma obra missionária, está se expandindo a cada dia, a cada tempo. Estamos aqui já com a sede, no canal do Joá, em frente à sede da OAB, e já são 14 congregações. Nesse mês de setembro está nascendo mais uma linda congregação na cidade de João Pessoa, no bairro dos Expedicionários. Já tem uma congregação em João Pessoa, no bairro de Mandacaru. Repito, uma obra missionária. Ali nós estamos cuidando de vidas, abençoando famílias, evangelizando, compartilhando. Temos na nossa essência o amor de Deus, a graça de Cristo e o compartilhar. Nossa igreja acredita muito no poder da palavra, mas também acredita na parte social. E nós temos alguns projetos que realizamos aqui no Hospital de Guarabira, com o Ministério Anjos em Ação, que assiste aquelas pessoas em momentos cruciais, os que estão no leito e os familiares. Muitas vezes nós sabemos que Guarabira é uma cidade pujante, é uma cidade hoje polo, que abrange vários municípios aqui próximo, e toda essa demanda ela justamente chega no hospital regional. E nós temos esse ministério que uma vez por semana faz essa visita e é uma bênção, o resultado é impressionante. Temos também outro projeto que assistimos moradores de rua, orando, abençoando, e muitos já foram resgatados dessa condição difícil, hostil, deprimente, pessoas que não tinham assim nenhuma perspectiva, nenhum horizonte de um dia melhor, de uma nova oportunidade, e se encontraram, retornaram para o seio dos familiares, tomaram rumo, hoje já estão trabalhando, hoje já estão tendo vida digna, pessoas que saíram da rua com esse projeto. Então, assim, nós acreditamos que vale a pena, assim, se desgastar em prol das almas. Essa é a nossa missão. Eu estava ali em João Pessoa, sossegado, trabalhando, assim também como a minha esposa, e chegou um determinado momento que entendemos que nós tínhamos uma chamada em prol do reino, abrimos mão de tudo mesmo, deixando tudo para trás. É porque quem vê o senhor hoje como pastor, e um pastor renomado, reconhecido, acha que todo o tempo foi vida boa, foi vida fácil, e o senhor sempre trilhou no evangelho para chegar ao nível de pastor que o senhor é hoje. Como se deu a convenção e o seu chamado? Se deu num momento crucial da minha vida, Carlos, um momento crucial da minha vida, onde eu procurei, em muitos meios, no trato da religião, no contexto social, procurei preencher um vazio que existe em todo homem que não tem uma aliança com Cristo, que não tem uma comunhão com o Espírito Santo. Existe esse vazio. E esse vazio ele só é possível preenchê-lo com a presença desse Deus. Então ele me encontrou assim. Momentos na vida que nós passamos, tem hora que está tudo bem, é quando o vento sul sopra na embarcação, tudo é favorável, financeiramente falando, socialmente falando. Trabalhei em algumas empresas na área comercial, fui supervisor de vendas, fui gerente de venda de algumas empresas.
tive um momento assim, de ápice na minha condição profissional. Depois coloquei meu próprio comércio. Tive comércio e passei para o outro lado, entender o lado empresarial. E assim, como eu falei, existe um momento na minha vida que eu estava bem, tudo tranquilo, mas teve um momento na nossa vida, na minha vida mesmo, que as coisas não estavam tão bem, principalmente na questão espiritual. E quando a nossa vida espiritual não está alinhada com Deus, não está bem, isso vai atingir as demais áreas de nossa vida, familiar, às vezes financeira, emocional. Então, assim, eu louvo a Deus, porque no momento certo, crucial da minha vida, eu entreguei a minha vida a Cristo. Não foi fácil, foi muito difícil. Abrir mão de tudo isso que o mundo oferece, abrir mão do que a sociedade impõe, do que a sociedade valoriza. Isso foi assim um romper que causou dor. Não foi assim uma mudança repentina do dia para a noite. Foi uma jornada de muito assim a longo prazo. Você tem uma ideia? No primeiro, próximo do segundo ano que eu me converti, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tive um AVC e foi a minha primeira experiência com Deus, porque eu estava numa condição muito difícil e ali eu fui acometido por um AVC, estava assim com as marcas desse AVC, a boca torta, o braço torto, a perna torta, perdi a movimentação. Chegou a duvidar de Deus em algum desses momentos? Ou a duvidar do chamado? Foi assim no momento que eu já tinha me convertido, já estava caminhando, e a fé já estava ativada. E naquele momento crucial na minha vida, de muita dor, de muito sofrimento, eu estava com a minha fé intacta e conectado com o céu de uma maneira impressionante. Fisicamente abatido, mas espiritualmente convicto que Deus ia me tirar daquela situação. Eu via muitas pessoas questionarem por que isso, por que aquilo, com um pastor que tem um testemunho, que tem feito uma obra tão maravilhosa, que tem dado o exemplo do que é um verdadeiro servo de Deus, e outros que diziam que é o contra-ataque do inimigo. O senhor acredita que foi o que aquele momento? Eu acredito que a vontade permissiva de Deus se cumpriu, se realizou na minha vida. Em Tiago, capítulo 1, verso 2 por diante, diz que nós devemos se alegrar no tempo da angústia, no tempo da provação. Porque o tempo da angústia e o tempo da provação é um tempo que Deus está tratando conosco, moldando o nosso caráter, aperfeiçoando o nosso caráter, para a gente ficar se aproximando da semelhança de Cristo. Então, eu acredito que o que passou ali naquele momento foi uma vontade permissiva de Deus. Existe, sim, essas duas circunstâncias. Deus pode permitir que o inimigo toque. Assim, nós temos o exemplo do patriarca Jó. Deus permitiu que ele tocasse na saúde, nas áreas vitais de todo homem. Saúde, família, a parte financeira, até a parte social, as amizades. Então, em todas essas áreas, Jó foi atingido. Mas Deus disse ao inimigo, toque em todas essas áreas, mas na alma dele, não. E nós sabemos o que aconteceu. Deus vira o cativeiro de Jó, dá a ele em dobro tudo que ele perdeu, e no final o nome do Senhor continuou sendo glorificado. Então eu acredito que aquela situação que eu estava passando foi a vontade permissiva de Deus para eu ter essa experiência. A experiência foi notável, impressionante e sobrenatural. Uma irmã, uma simples irmã, chegou na nossa residência e ali na porta do quarto ela disse assim, em nome de Jesus, levante e ande. Eu não entendi no primeiro momento o que estava acontecendo, mas depois eu compreendi. Era uma voz profética, poderosa, uma mulher cheia de ousadia, liberou aquela palavra e se cumpriu o que a palavra nos ensina. Em meu nome, vocês vão curar os enfermos, no nome de Jesus que tem poder. E quando ela liberou aquela palavra, eu fui me segurando na cama e consegui me levantar, andei um pouco. Quando eu voltei, o braço estava no lugar, a perna, a boca. E hoje eu compreendo que aquele processo que eu passei foi para o nome do Senhor permanecer sendo glorificado na minha vida. Uma experiência que eu precisava, porque Deus já estava me vendo aqui hoje, sentado aqui na sua frente, respondendo essas perguntas e tendo a minha vida como testemunho para muitos que talvez agora esteja
nos assistindo e precisando de uma orientação, de um norte, precisando da fé ativada para enfrentar, quem sabe, um grande desafio que está passando em alguma área de sua vida. E o meu testemunho está servindo nesse instante para elevar a fé de alguém, para que esta pessoa também saia dessa situação e, no final, o nome do Senhor venha a ser glorificado. A gente percebe, pastor Gilvan, digo porque conheço um pouco do Evangelho, que é muito fácil a gente chegar para quem conhece o Evangelho e pregar e falar sobre o Evangelho. Mas como abrir, esclarecer, levar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho? Nós só conseguimos êxito no trato do que você está me perguntando de duas maneiras. A primeira, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e nós estamos experimentando a dependência do Espírito Santo. Porque quem convence quem está no outro lado não é a nossa voz, não é o nosso conhecimento, não é o nosso intelecto aguçado, não é a nossa capacidade humana. Quem convence quem está no outro lado é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 16. E nós precisamos entender que a outra parte agora, primeiro é a dependência, e segundo é você se posicionar. Existe coisa nas nossas vidas, Ed Carlos, que acontece, mas existem situações que é necessário um toque divino. E nós sabemos que aquilo que nós podemos fazer é algo relacionado à nossa capacidade, à nossa disposição, às nossas atitudes. Mas existem situações que a gente precisa de algo divino. E o nome do que eu estou citando, como exemplo, o nome disso é milagre. E milagre só quem faz é Deus. Então nós precisamos da dependência e precisamos desta convicção pautada numa fé que é gerada pelo poder da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Então, quando você une o útil ao agradável, a dependência e a fé, pautada na palavra, aí você lança a semente, ela vai cair em solos diferentes, como a própria parábola do semeador indica isso. Vai cair num solo que vai estar à margem do caminho, vai cair num solo onde tem pedras, e vai cair num solo fértil. E quando essa semente é lançada, eu estou falando, me referindo à palavra de Deus, que é a semente, quando ela é lançada e cai numa boa terra, não tem como ela não germinar, não tem como ela não produzir o fruto devido. Porque existe a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, a chuva normal, que acontece no inverno, mas existe uma chuva que, principalmente na região do Oriente Médio, eles sabem disso, essa chuva é a chuva temporã, que ela acontece no outono, e é a chuva que prepara a terra. E tem a chuva seródia, que essa chuva ela acontece na primavera, que é a chuva justamente da colheita, é a chuva que revigora o fruto. Uma chuva é a que prepara a terra, o solo, para você lançar a semente, e a outra chuva é aquela chuva que vem num momento crucial, que a lavoura está precisando para germinar com força, com vigor e produzir o fruto com excelência. Claro que a nossa maior referência como cristão é o exemplo de amor de Jesus feito lá naquela cruz. Mas quais foram os livros que mais lhe motivaram e quais os autores que estimularam sua fé? Eu amo a palavra de Deus. A palavra é assim, é o sentido da minha vida, é o ar que eu respiro. E eu quero falar para você que existem 2 personagens na Bíblia que eles assim me inspiram muito e me motivam a continuar na jornada da fé, apesar dos grandes desafios que nós enfrentamos todos os dias. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eu tenho Davi como referência, porque Davi parece muito conosco. E no Novo Testamento eu tenho o apóstolo Paulo, que é um personagem assim incrível.
Você olha para a vida de Davi e encontra alguém que tinha tudo na vida para dar errado. Que, humanamente falando, não existia nenhuma possibilidade de chegar onde chegou. E ali, diante de um olhar cirúrgico de Deus, porque até o próprio profeta ele é confundido, quando chega na casa de Davi, o seu pai, por nome de Jessé, o belemita, e ele vai ali com o intuito de separar alguém para substituir o rei Saul. E o próprio profeta ele se confunde porque ele vai olhar para Eliabe, para Abinadab, e vai dizendo, será que é este? Não? Aí vai passando todos os filhos, chega no final. Ele fica ali, aí Deus fala no coração do profeta dizendo, eu não vejo quando o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Nenhum dos tais está apto para assumir este lugar devido. Mas tem ainda um. E ele pergunta ao pai de Davi, tem mais aí alguém? E ele vai responder, tem sim. Nem a família do próprio Davi acreditava ele estava fora. Que Davi conseguisse ser alguém. Né? O pai apresentou todos os filhos, ele ficou fora. Então ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E Davi chega, é ungido. Só que Davi ele recebe aquela unção, mas ele não sai dali já à noite, já vai sentar na cadeira, não. Não, ele vai passar um processo longo de aprovação até chegar lá. Então eu vejo Davi o improvável. Eu me considero um improvável. Não tem, humanamente falando... Nos tempos de hoje, só acredita que há pessoas como Davi, que tem talento, tem potencial, é escolhido, mas às vezes fica limitado à visão da família. Tu vai para onde? Tu sou ninguém? Tu vai ser Eu acredito alguém, que eu estou diante dele aqui. O senhor é um dos tais. Seu testemunho de vida, tudo que o senhor enfrentou... E aonde chegou ainda, onde Deus ainda vai te levar, você é um dos tais, que pode dizer assim, eu sou um Davi. E a outra referência é Paulo, um religioso, amava a religião, perseguia em prol da religião, daquilo que ele acreditava, e de repente tem um encontro com Jesus. Ele indo a Damasco, cumprir essa missão de perseguir os cristãos na época, tem esse encontro com Jesus, e ali ele escuta uma voz soberana, chamando ele pelo nome, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então, ele tem esse encontro, Deus dá uma direção a ele, vai na rua chamada direita, lá vai ter uma pessoa assim, assim, o nome de Ananias, vai orar por você e vai acontecer algo. E ele segue esse caminho e acontece um grande milagre, porque ele fica sem a visão naquele momento, as escamas caem dos olhos, e ali nasce um novo Paulo. Se cumpre a palavra de Deus, porque agora surge um Paulo que nasceu em espírito. E o testemunho de Paulo, se nós estamos aqui hoje falando de Jesus, primeiramente Deus, depois a disposição de Paulo, porque foi através de Paulo que os gentios, que somos nós, fomos alcançados. Então eu tenho essas duas referências. Vejo um Davi que olhou para o trono, em um determinado momento na vida de Davi, e ele percebe que o que tinha de importante na vida dele não era o trono, era a presença de Deus. E eu olho para a vida de Paulo e vejo Paulo no final de tudo, com convicção, quando ele diz aquela frase que uma hora ou outra nós ouvimos, uma frase que tem muita força, que está escrito lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu olho para a vida desses dois personagens, me espelho muito e me esforço a cada dia para seguir esse exemplo, mas eu não posso esquecer que o meu maior exemplo é a pessoa de Jesus Cristo. Pastor Gilvan, nunca foi fácil pastorear, mas me parece que nos últimos dias, nos últimos séculos, tem ficado ainda mais difícil, até pelos falsos profetas, né? Os vantagistas, né? Os enganadores,
os usurpadores da fé têm escandalizado muito com isso. Como é que o senhor tem essa visão de pastor, de pastorear, de compromisso, de congregação? Pastorear sempre foi um grande desafio. Porque o próprio Jesus, isso há cerca de 2000 anos, ele vai falar que seria inevitável que viessem os escândalos. Mas ele vai liberar uma palavra, e essa palavra a gente precisa ficar muito atento. Jesus não estava falando por falar, tem um sentido ali profundo. Ele vai falar, ai daquele por onde vem os escândalos. Você vai olhar na Bíblia e vai encontrar o próprio apóstolo Paulo já encontrando essa dificuldade diante desses homens. E ele vai falar algo que nos últimos dias nós estávamos vivendo e iríamos viver os tempos trabalhosos. E ele vai citar ali como seriam as características deste homem. Ele vai dizer que seriam homens presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo, mais amante do mal do que o bem. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E pastorear, nós estamos encontrando esse caminho de um grande desafio. Testemunhar o amor de Cristo e viver o que você prega. E quando nós se deparamos com relatos, com essas informações, com tudo isso que surge, a gente precisa entender uma coisa. Não se vangloriar, não se achar melhor. Porque a palavra diz, aquele que pensa que está em pé, não é o que está, é o que pensa. Tem que ter cuidado para não cair. Então, todos nós estamos sujeitos a uma hora ou outra vacilar. E através da nossa vida, através do mau testemunho, vem um escândalo. Então, a gente precisa, todos os dias, se autoexaminar, procurar andar na luz da Bíblia, seguir alguns exemplos, o de Jó, fugir da aparência do mal, seguir exemplo de Zaqueu, que quando avistou Jesus, e quando Jesus disse para ele, hoje convém que eu chegue na sua casa, e no momento que ele está ali, ele diz assim, eu vou restituir tudo aquilo que eu tirei, eu vou restituir tudo aquilo que foi usurpado das pessoas, que eu fiz isso com malícia, com maldade. Então, a gente precisa, muitas vezes, entender que nós estamos aqui diante de uma grande oportunidade. Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade para que nós venhamos fazer uma autoavaliação. Como está a minha vida? Qual o caminho que eu estou galgando? O que eu estou buscando? O que eu irei deixar de legado? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, essa reflexão ela é bem-vinda. E o que eu posso lhe dizer é isso. Pastorear nos nossos dias é um grande desafio. Por quê? Porque igreja ela é formada de pessoas. E nós sabemos que a cada dia, pelo distanciamento das pessoas de Deus, o homem ele está voltando ao seu estado primitivo. A palavra diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam esfriar. E você vê isso acontecendo, se cumprindo a palavra dia após dia. E o que nós encontramos de desafio não é apenas os escândalos, é a convivência, é o relacionamento interpessoal. Nós precisamos entender, de Carlos, que tudo acontece no seio da família. O que acontece na família reflete na escola, reflete na igreja, reflete na sociedade. Tivemos agora, nesse último final de semana, um encontro de jovens. A igreja promoveu esse encontro. Foi cerca de 120 jovens para um lugar reservado, durante sexta, sábado e domingo, buscar a presença de Deus com intensidade e com profundidade. Dá para dizer que é o que chamamos de retiro? É o retiro. Nós temos o ministério que nós chamamos de Redime, retiro de imersão espiritual. Então, nesse Redime, você viu ali relatos, testemunhos de como está a situação hoje dessa juventude. E, por incrível que pareça, o que faz com que essa situação deprimente, terrível,
que deságua no seio da família, e da família, consequentemente, na sociedade como um todo, é justamente a ausência de Deus no seio das famílias. Porque Deus é luz. A palavra luz na Bíblia significa sabedoria, significa direção. Então, num ambiente onde Deus não está, tem trevas. Onde existe a palavra trevas, está falando de ignorância. E nós observamos que o inimigo da nossa alma, ele vai invadindo territórios. E esses territórios que ele vai invadindo, ele vai tomando para si, e aonde ele passa, ele vai deixando um rastro de destruição. Então, você vê esse grande índice de divórcio, você vê relacionamentos que nem começam, já estão terminando, e às vezes relacionamentos fora do padrão do que a palavra ensina, determina, e a consequência disso é justamente a ausência da paternidade. Jovens que não tiveram essa cobertura, porque a paternidade, no sentido espiritual, é algo assim de muita relevância e de muita importância. Então, o jovem, quando ele não tem essa presença paterna, o pai ali é o sacerdote, é o provedor, é o que cuida, é o que orienta. E quando o pai não está cumprindo esse papel, é um pai ausente, é um pai abusador, as consequências na vida desses filhos é terrível. Quando a mãe, que é auxiliadora para estar ali ao lado do esposo, cumprindo o seu papel de mãe, quando ela não está cumprindo esse papel de mãe, as consequências dessa ausência materna, ela é simplesmente destrutiva. E o que eu vi ali, o que eu vi, eu fui testemunha ocular, o que eu senti ali, olhe, nos deixa não apenas com constrangimento, não apenas você tendo um sentimento que você está dentro de uma realidade, você se sente impotente, mas nos deixou preocupado, e a gente precisa procurar uma alternativa. Eu sei que o papel da igreja é orar, mas nós estamos ali agora assumindo uma grande responsabilidade de como alguém que tem influência diante da sociedade, diante de um povo, conduzindo um povo, direcionando um povo, você precisa se posicionar com firmeza, orientando as pessoas a buscar Deus diligentemente, urgentemente, atrair a presença de Deus para dentro dos lares, para que nós tenhamos aí um futuro promissor. E o que foi assim ministrado no coração daquela juventude, o pano de fundo, a centralidade de tudo, foi uma palavra no finalzinho. Eu falei, o que vocês estão relatando aqui, que vem se repetindo de geração em geração, não é outra coisa, a ausência de Deus. E vocês estão aqui num ambiente promissor, para que vocês daqui saiam conscientes que a melhor alternativa para que essa história não venha se repetir na vida de vocês, para que vocês tenham novas oportunidades, é buscar continuamente a presença de Deus, obedecendo a palavra e seguindo os seus desígnios e as suas orientações e os seus preceitos, para que vocês tenham direito a uma vida abundante e também direito à vida eterna. Pastor Gilvan Camilo, vamos falar direcionado agora aos afastados, a quem chama de desviado. Desviado está o diabo que se desviou e para a igreja não volta mais, digamos, os afastados. Eu conheço muita gente que se afastou por um erro, por um pecado, por um desvio, e que quem está fora acaba por se perguntar, poxa, será que o pastor também erra? Será que o pastor falha? Eu gostaria que o senhor pudesse falar se algo que o senhor falhou nessa sua caminhada, mas que não lhe permitiu parar, desistir, fugir da sua luta, e qual a orientação o senhor dá para aqueles jovens que se desviaram por um pecado, por um erro, por uma falha, por uma decepção. O que fazer? Como se reencontrar? A situação de alguém que esfria no contexto de fé, de relacionamento com o Espírito Santo, isso pode acontecer com as pessoas dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que perderam já o primeiro amor. Eles estão ali simplesmente numa onda, eles estão indo ali como se estivessem num encontro social, mas já não sentem mais o coração arder,
já não sente mais aquela presença com aquela mesma intensidade. Então, são pessoas que estão afastadas dentro da igreja. E quem está nessa condição está correndo um perigo muito grande. E precisa urgentemente se posicionar. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso, que o próprio Jesus, ele fala, pede para João escrever aquela igreja, dizendo para eles, olha, eu conheço vocês, conheço as obras de vocês, vocês são perseverantes, vocês estão trilhando um caminho aí maravilhoso, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Isso eu estou falando com quem está dentro da igreja, pessoas que estão afastadas dentro da igreja, tem muitas pessoas assim. Mas é aquele que realmente se afastou do convívio, aqueles que foram para um lugar distante, assim como o filho pródigo, nós podemos buscar uma referência no testemunho do próprio filho pródigo. É cair em si. O filho pródigo, ele se precipita, pede a parte da sua herança, o pai entrega, ele vai embora. E lá no mundo, ele gasta tudo, os prazeres mundanos, tudo. Quando Jesus está contando aquela parábola, e ele cita e coloca ali ele se alimentando da comida dos porcos, não foi por acaso. Jesus colocou aquilo ali para chocar mesmo. A realidade é chocante. Um choque de realidade. Porque para o judeu não come carne de porco. A carne de porco para um judeu é uma carne imunda. E um judeu está ali cuidando daquele animal que é considerado imundo e ainda comendo a comida dele. Então, ele estava mostrando que a realidade daquele que se afasta do convívio de Deus vai para esse lugar. Você pode estar aparentemente bem, fisicamente, externamente, socialmente, mas o estado daquele filho que se afastou dessa cobertura desse pai é aquele ali. É de estar se alimentando do que o inimigo da nossa alma oferece. Então, a alternativa é cair em si, porque ele diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Se na casa do meu pai, nem os empregados são tratados assim. Eu vou me... Primeiro ele precisa cair em si, depois tomar uma atitude, porque ele diz, a palavra diz que ele caiu em si, e depois ele diz assim, eu vou me levantar e vou ter com o meu pai. Eu irei ao encontro do meu pai. Então, eu preciso primeiro cair em si, e segundo, tomar uma atitude. E é interessante que ele toma uma atitude, não é esperando a onda favorável. Ele toma uma atitude dizendo, eu vou me jogar de todo jeito. Eu preciso chegar lá. Eu necessito chegar lá na casa do meu pai. O que vai acontecer, se ele vai me receber, como é que ele vai me receber, por onde eu vou passar. Eu estou pronto a sofrer a humilhação que for para sofrer, passar o processo que eu tenho que passar, mas eu preciso pelo menos chegar lá. E a Bíblia diz que quando ele chega, o pai de longe avista ele. E de pronto abraça, acolhe, diz, traga uma veste nova para ele, traga um calçado para ele e traga um anel, coloque no dedo dele. Cada referência dessa, elemento desse, tem um significado importante. Importante. Quando nós saímos desse ambiente de adoração, quando essa aliança ela é desfeita, aquelas minhas vestes que estão alvas como a lã, espiritualmente falando, ela começa a ser manchada pelo pecado, pelo caminho de promiscuidade, pelas minhas escolhas, por tudo que eu começo a manchar essas minhas vestes. E o pai, de pronto, já troca aquela veste, dá uma veste nova para ele. Então, isso significa que quando eu retorno, quando eu me posiciono como filho, ele perdoa. Isaías 1:18 diz que o nosso pecado pode estar da cor de carmesim. Carmesim é uma cor avermelhada que não tem como você esconder ela. Então, o seu pecado pode estar exposto para todo mundo ver, mas se ele te perdoar, vai ficar branco, alvo como a lã. É isso que a palavra diz. Então, ele recebe as vestes, que tem esse significado,
de você se refazer espiritualmente novamente. Mas ele apenas não faz isso, ele calça os pés. Efésios capítulo 6 fala do evangelho da paz, calçar o evangelho da paz. Então, nós precisamos entender que quando aquele filho recebe um calçado, ele sai da condição de escravo, porque o que é ser um escravo nos nossos dias, dentro da nossa realidade, no contexto espiritual? A palavra diz que tudo aquilo que domina o homem é escravo dele. Por exemplo, se você não consegue largar o cigarro, você é escravo do cigarro. Se você não consegue largar a bebida, você é escravo da bebida. Nós chamamos de dependentes, né, ou viciados, né? E tem pessoas que são dependentes de jogos, tem vício com jogos, tem pessoas que têm pornografia. Então, assim, você é dependente, então você é escravo da realidade. E o Senhor não nos fez, não nos chamou para nós sermos escravos, livres. E nós precisamos, não é ser dependente de algo assim, que é prejudicial. Mas nós precisamos, na verdade, ser dependente do Espírito Santo de Deus. Então, ele deu uma roupa, traga uma roupa para ele, calça os pés, mas ele coloca um anel. Então, isso significa que quando há essa ruptura, eu vou para um lugar de desonra. Eu vou perder o respeito da sociedade, o crédito. As pessoas vão dizer, não, mas ele estava na igreja, estava ali testemunhando, estava firme, e agora volta para esse mesmo caminho. Então, a gente fica assim, as pessoas ficam com certo receio, tem uma certa... E a palavra vai falar algo que isso aí é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Vai dizer que a casa que estava ocupada pelo Espírito Santo, ela volta a ficar desocupada, e aquele que ocupava anteriormente, ele vem e vai trazer mais 7. E as atitudes daquele que se afastou do caminho vai ser pior do que a primeiro estado, quando ele chegou na igreja. Isso. Mas quantas vezes ele for se afastando? Não tenha dúvida disso. Agora, uma coisa que me chama a atenção é quando o filho mais velho chega e o pai diz assim, você está triste porque seu irmão voltou? É, porque eu estou toda a vida aqui contigo, o senhor nunca fez um banquete desse comigo, nunca matou um boi, nunca fez isso e tal. Aí o pai vai falar assim, se alegre, você devia estar alegre. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, a condição de quem se afasta da linda presença de Jesus é morrer espiritualmente. Morto espiritualmente. Não só isso. Essa palavra perdido significa justamente uma perdição eterna. Porque, Ed Carlos, a gente cuida de muitas coisas aqui, a gente se preocupa com muitas coisas aqui. E isto é salutar. Quem não quer prosperar? Quem não quer dar uma boa vida aos seus filhos? Isso tudo faz parte. E Deus abençoa, Deus nos dá saúde, Deus nos dá inteligência, Deus abre porta onde não tem porta. Deus é um Deus abençoador. Deus tem prazer em abençoar seu povo. E o povo de Deus tem que prosperar mesmo. Tem que ser um povo abençoado mesmo. Ele disse, se ouvirdes e obedeceres a minha palavra, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Então, eu preciso entender que tem que existir dentro de cada um de nós uma preocupação aonde nós vamos passar a eternidade. Olha, quando você vê alguém, Carol de Carlos, falar assim, o meu casamento é um inferno, a minha vida é um inferno, esse trabalho é um inferno. Então, isso é um prenúncio de onde essa pessoa está indo, possivelmente, passar a eternidade. Por que o inferno é inferno? O inferno é inferno porque lá não tem a presença de Deus. Por que o céu é céu? Porque lá tem a presença de Deus. Então, eu preciso me preocupar todos os dias da minha vida. Aonde eu irei passar a eternidade? Tem gente que fala isso de maneira precipitada. E isso é uma filosofia que Paulo vai encontrar ela. Quando ele está em Atenas, isso é relatado em Atos capítulo 17, quando ele encontra alguns filósofos, os estoicos, e tem outro grupo de filósofos. Eu não estou lembrando agora qual dos dois, mas há uma filosofia diante deles, que eles acreditam nessa crença, que a vida consiste no berço e termina na sepultura. Será que não é daí que vem essa frase? Aproveita a vida, goza a vida, porque depois que morrer tudo acaba.
Não, senhor. Salomão disse diferente, né? Não é assim que nós encontramos na Bíblia. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito, em Hebreus 9, 27, que depois que nós morremos, segue-se o juízo. Então, não existe outra alternativa. Você não pode viver aqui ou ter uma vida desordenada, de pecado, de injustiça, de imundícia, achando que depois que você descer à sepultura, você vai ter uma oportunidade. Que a sua família aqui vai se mover, vai buscar um recurso ali, vai fazer algo, vai rezar por você, vai orar por você, vai acender uma vela por você, vai iluminar o seu caminho lá onde você está. Não existe isso. Você também não pode, e esse versículo que eu citei aqui, ele vai romper essa estrutura de quem acredita. Eu respeito todas as religiões, as escolhas, a fé de cada um. A gente precisa respeitar as pessoas. Mas eu estou falando aqui no que eu creio e no que está escrito na palavra de Deus. O que é superior à palavra de Deus? O que é maior do que a palavra de Deus? Nada, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra é Cristo. Cristo é o começo de tudo, o meio e o fim de todas as coisas. Tudo começou nele, vai terminar nele. Então não tem nada superior à palavra, não tem nada que possa colocar lado a lado com a palavra. A palavra é superior a tudo. E eu estou aqui citando a palavra de Deus. Não existe reencarnação. Não tem respaldo na Bíblia para você acreditar na reencarnação. Então eu preciso compreender que eu preciso avaliar a minha vida aqui, que eu preciso se arrepender aqui, agora, nesse instante. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E muitas vezes nós citamos esse versículo, muitas vezes nós ouvimos esse versículo, mas a gente precisa compreender. Jesus ali ele está fechando todas as alternativas, todos os atalhos, ele está quebrando, ele está rompendo com essa estrutura, ele está quebrando esse paradigma. Porque o único caminho que pode nos levar ao céu, o único caminho que pode nos levar a ter uma vida eterna, é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, está escrito assim: os grandes e os pequenos vão estar diante dele. Dele quem? Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia. E vão se abrir os livros dos livros, onde está ali tudo que nós praticamos. E vai se abrir o livro da vida. Aí diz assim: todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, esse irão para um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todos aqueles que for achado escrito o seu nome no livro da vida, esse irão viver eternamente. Então eu preciso entender que a vida não consiste num berço e termina na sepultura, não. Quando eu descer à sepultura, como a palavra de Deus, você citou Salomão, e ele escreve dizendo que o pó volta para o pó e o espírito para Deus, para prestar conta do que fez aqui. Então eu preciso entender o seguinte, que quando eu desço à sepultura, para o mundo acabou. Porque a esperança do mundo é nas coisas que se veem, nas coisas que se tocam, nas coisas que eu estou aqui sentindo. Mas Jesus disse a Marta, 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 eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai ressurgir. Então a vida não termina quando eu estou ali no caixão. Tem uma continuidade. Ou eu vou viver eternamente, ou eu vou morrer eternamente. Existe um estágio interessante, isso, e o próprio Jesus, ele não conta uma parábola, ele cita uma história, quando ele diz, o pobre Lázaro estava na porta de um rico, mendigando, morre os dois. Lázaro vai para um lugar de gozo e o rico para um lugar de tormento. Agora ele vai para um lugar de tormento, não é porque ele era rico, não. Porque tem pessoas que foram riquíssimas, e nós vamos vê-lo no céu, conforme a Bíblia indica. Abraão era um homem riquíssimo. Davi era um homem riquíssimo. Não é pela riqueza, é pelo É onde está o amor seu à coração. riqueza, Onde está o seu coração? A prioridade e a riqueza. Como a passagem daquele jovem rico, né? Que aparentemente você olhava a olho nu assim, e o cara jovem, rico, seguia todos os mandamentos, até porque quando encontrou Jesus, ele disse, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
Jesus foi logo repreendendo, né? Porque me chamas de bom, só tem um que é meu Muito Pai, bem. que está no céu. E depois pergunta se ele tem observado os mandamentos, dando importância aos mandamentos, né? E ele, sim, tem guardado todos desde a minha mocidade. E ele não mentiu, porque ninguém mentia perante Jesus, senão ele desmascarava na hora. Então ele disse, então, vende tudo que tem, reparte com os pobres e me segue. E ali Jesus mostrou que, ao ele baixar a cabeça e decidir não seguir Jesus, ele escolheu a riqueza dele, ele escolheu o bem dele. Então, por mais que ele lesse os mandamentos, seguisse os mandamentos, fosse um bom moço, mas o coração dele estava nos bens, na riqueza, e não em Jesus, como para muita gente ele aparentava estar. Então, aquilo foi um grande exemplo, né? Então, a gente precisa, assim, você foi muito feliz nessa colocação, citando aí essa referência bíblica. Nós precisamos compreender isso, que não é porque ele era rico. Mas ali Jesus conta essa história, e o que nós encontramos é o rico no lugar de tormento, e ele pede para que Lázaro vá até onde ele se encontra e venha molhar pelo menos os lábios, porque ele estava no lugar de tormento. E uma voz diz, não tem possibilidade, porque há um abismo que separa vocês. Mas ele faz outro pedido, diz assim, então deixa eu voltar, eu quero falar para a minha família o que eles precisam fazer para não vir para esse lugar. Aí, mais uma vez, aquela voz responde, dizendo, não, se ele não acredita nos profetas, como é que eles irão acreditar em você? E, na verdade, a palavra profeta ali significa a palavra. Se eles não acreditam na palavra que está sendo ministrada, pregada, e hoje mais do que nunca, com tanta velocidade, através de toda essa tecnologia que só avança, que só se multiplica a cada dia, se você não acreditar na palavra, eles não vão acreditar em você. Então, nós precisamos ter essa boa compreensão aonde é que nós vamos passar a eternidade. O senhor acredita em destino? Não. Ou acredita que nós fazemos o nosso destino? Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito que o homem ele faz as suas escolhas. A palavra nos ensina algo, num livro de Deuteronômio está escrito, Deus dizendo assim, eis que diante de ti eu coloco 2 caminhos, um que conduz à vida e um que conduz à morte. Escolhe, pois, o que conduz à vida. Então, assim, o homem tem esse poder de decisão, de fazer as suas escolhas, de procurar as alternativas, onde vai lhe proporcionar a vida abundante e o direito à vida eterna. Qual é a sua relação com seus membros, com seus congregados, com a igreja em si, pastor? O meu relacionamento com eles é um relacionamento de um bom testemunho. Eu procuro e me esforço a cada dia para ser exemplo àquela comunidade. Não só um exemplo pessoal, porque eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que está aí ao meu lado fazendo esta grande obra. Eu tenho meus filhos que me apoiam, meu genro, minha nora, meus netos. E eu procuro ser exemplo para eles. Eu procuro ser um testemunho de vida. Com erros e acertos, eu procuro exercitar a minha fé diante deles. Eu procuro ensiná-los o que é viver por fé e não por vista. Qual o maior desafio hoje de um pastor? Qual o seu maior desafio no Evangelho? A maior dificuldade? Carlos, é assim, existem muitos desafios. Mas o maior desafio de quem está liderando um povo é começar bem e terminar bem. Porque tem muitas pessoas que começam bem, mas do meio para o final se perdem. Vai ficando assim, com o coração distante do propósito, vai esfriando na fé. E, às vezes, percebendo ou não, começa a dar um mau testemunho, começa a agir conforme a sua vontade e vai perdendo a conexão com o céu, vai ficando distante do relacionamento com Deus. Aí já não vive mais na dependência de Deus. E quando pensa que não tem mais força de voltar, às vezes não tem mais coragem de voltar.
E a jornada vai ser uma jornada muito difícil. Porque eu acredito fielmente que naquele grande dia, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras, a decepção maior, a dor maior, não é para o ignorante, é para quem conhecia a verdade. Porque a quem ele muito dá, ele vai cobrar. Então nós temos diante de nós um grande desafio. Porque nós buscamos o conhecimento, se aprofundamos no conhecimento. Às vezes eu cito essa frase, garimpar. A mesma coisa de alguém que está garimpando em busca de um ouro. Estudar a palavra é garimpar, porque a palavra é um tesouro inesgotável. Então você começa a garimpar esse tesouro, a esquadrinhar as Santas Escrituras, você tem a sua mente numa expansão espiritual notável, maravilhosa, e você simplesmente não considerar isto, não entender o valor desta graça imensurável, e você banalizar a graça, e você rejeitar a misericórdia, e você procurar alternativas distante de Deus, separada de Deus, é um equívoco muito grande, é algo deprimente e é algo assim lamentável. E eu peço a Deus todos os dias, Senhor, guarda o meu coração da cobiça, guarda o meu coração da vaidade, guarde meu coração do orgulho. Deus, quando eu começar a caminhar, a trilhar essa jornada e tiver acontecendo algo nesse sentido, puxa a minha orelha, me exorte, me chama o feito à ordem, eu estou disponível a voltar para o lugar devido. Naturalmente, como o senhor é um pastor referência, sempre que encontra os fiéis, ou até não crentes, tem uma pergunta. Qual é a principal pergunta feita ao senhor, pastor? A principal pergunta da nossa comunidade, aí o senhor quer falar de algo exclusivo do povo de Deus ou no geral, sociedade no geral? A maior pergunta é essa, é como se encontrar, de Carlos. É como encontrar o propósito da minha vida. Foi basicamente a do jovem rico, né? O que devo fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna? Nós já tratamos dessa dimensão, e ela também é justa, mas estou falando no sentido de encontrar o meu propósito terreno. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? De onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou? E as pessoas, por não terem essa capacidade de discernir qual é o propósito de vida, essas pessoas se jogam nos braços do mundo. E o resultado é o que nós estamos vendo, os consultórios superlotados, essas doenças psicossomáticas se evoluindo numa velocidade incrível, num grandioso de pessoas a cada dia com depressão, com síndrome do pânico, com transtornos de ansiedade, etc. Justamente por isso. Porque essas pessoas não encontraram o propósito de vida. E você não tem como encontrar um propósito de vida longe, distante dos preceitos do Senhor. É a palavra de Deus que nos dá o norte. Aqui é assim, eu estava vendo há poucos dias alguém falando sobre o homem mais inteligente do mundo. O homem que tem o QI mais evoluído do mundo. É um jovem senhor sul-coreano. E ele, assim, cita a palavra. Ele diz que a palavra de Deus, foi na palavra de Deus que ele encontrou justamente isso. O sentido para a vida e o propósito. Resposta. Porque ele disse que aquilo encontrou ciência, matemática, filosofia. O que ele necessitou para nortear a vida dele, ele encontrou nas Santas Escrituras. O senhor fala então, nós estamos falando de uma mente brilhante. Que reconhece que se encontrou através do Evangelho. Fizeram uma avaliação, porque essa questão de avaliar o QI é por pontuação. E chegaram à conclusão que a mente desse sul-coreano está muito mais além do que Albert Einstein.
senhor respondeu... Uma mente brilhante daquela. O senhor respondeu qual a principal pergunta que a sociedade lhe faz. E eu gostaria de saber qual é a pergunta que o senhor mais gosta de responder. Que o amor de Deus é o centro de tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. E qual a pergunta que o senhor se faz? Chega um momento que o senhor se faz aquela pergunta. Qual é a pergunta? Porque o senhor não é o mais sábio do que esse coreano aí. Tem uma hora quem que sou eu, meu Deus? Você faz uma pergunta, mas senhor, por que isso? Mas por que daquilo? Por que demorou? Por que... Porque não cessa no meu coração a vontade de avançar, ganhando almas para o reino de Deus. Eu me pergunto às vezes esse grande desafio, Edgardo. Por exemplo, agora nós estamos aí com uma necessidade enorme e as coisas que é para o reino, as coisas elas são, se as coisas para o mundo é difícil, você quer fazer um evento, quer promover um evento, você vê dificuldade, bate em porta, né? Imagine no trato espiritual. E nós estamos ali diante de um grande desafio. A obra se expandiu de um jeito, cresceu tanto, que o nosso espaço hoje já não cabe mais às pessoas. E nós estamos ali num estacionamento, uma área com 2.000 metros quadrados, precisando cobrir. E foi feita uma avaliação, nós estamos aguardando aí mais 2 orçamentos, o primeiro deu R$1 milhão. Então, nós estamos diante de uma realidade, porque o que está sendo ali proposto não está no CPF do pastor. Não é a casa para o pastor. Deus já me abençoou. Antes de eu chegar e assumir esse papel de pastor, Deus me deu saúde, me deu inteligência, me capacitou, trabalhei muito com a minha esposa. E o senhor vai passar. E nós temos a nossa casa. Ali tudo vai ficar. Nós temos um lugar um dia que chegar o tempo da aposentadoria, a gente tem um lugar para... Isso é hoje, eu não sei amanhã. Amanhã está nas mãos do Senhor. Eu estou vendo hoje, tá? Mas o que nós estamos propondo ali não está no CPF do pastor Gilvan Camilo. Está no CNPJ. É para servir uma comunidade. Eu já estou pensando lá na frente, nessa questão espiritual. Eu me considero, isso não é por vaidade, tá? Mas eu me considero assim um visionário. Eu estou enxergando lá na frente. Eu já vejo aquela estrutura levantada. E eu vejo ali, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, daqui a 70 anos, eu não vou estar mais aqui. Mas eu vejo ali famílias e famílias entrando naquele ambiente, sendo restauradas, abençoadas. As pessoas encontrando esse propósito que foi citado aqui. Meus netos, meus bisnetos, os seus netos, os seus bisnetos. Ali é para isso, é para essa realidade. Porque se hoje nós já estamos vivendo o que nós estamos vivendo, a realidade é esta, imagine daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Edgardo, pode se criticar, pode apontar, tem um defeito ali, tem outro aqui, porque é feito por pessoas. Mas eu fico pensando, se não fosse as igrejas, como é que estava esse mundo? É porque tudo é pautado hoje pelo Evangelho. Porque, vamos lá, onde é que está dito? Até a própria Constituição ela é baseada no Evangelho. Por exemplo, onde era que estava escrito que era errado mentir? Na Bíblia. Na Bíblia. Adulterar, matar. Matar. Então, tudo isso está... Essa questão moral, onde tem regra, onde tem princípio, é a Bíblia. Então, assim, até para se formar a Constituição, as leis do nosso país, foi preciso pegar a base bíblica. Porque ninguém sabia antes da Bíblia, por exemplo, mentir. Qual o problema mentir? Ninguém sabia nem o que era mentira. Trair, mas a Bíblia trouxe um livro de regra e a Constituição foi baseada nesse livro de regra e tem muitos pontos que a gente poderia avançar nesse sentido. Pastor Gilvan Camilo, se o senhor tivesse que me fazer uma pergunta, que pergunta o senhor faria? Rapaz, não faça isso não, que eu vou perguntar. Fica à vontade. Depois de tudo que o senhor ouviu, todos os questionamentos, porque eu sei, eu percebi
que o senhor fez aqui a grande maioria das perguntas para quem está agora nos assistindo. Mas lá no seu íntimo, o senhor fez algumas perguntas que o senhor estava precisando de ouvir a resposta. Eu vou fazer uma pergunta diante disso aqui que eu estou relatando. Quando é que o senhor vai voltar a caminhar nesta fé inabalável e colocar a sua casa, a sua família no altar de Deus? Tem pena do irmão não, viu? Mas deixa eu lhe dizer, quando eu decidi assumir, colocar nas suas mãos o poder desta pergunta... Mas eu tenho outra pergunta para lhe fazer. Certo, você vai fazer. Mas eu não pude deixar passar essa, não me perdoe estar lhe interrompendo. Eu sabia que vinha uma Chumbo pergunta grosso de gaveta, né? O senhor não é bobo. Quando eu decidi assumir esse projeto, eu fui atrás do nome, né? E de tantos nomes fui eu que escolhi. Ed Pode Mais é o nome desse podcast. E aí muitos questionavam, mas por que Ed Pode Mais? Eu dizia porque Deus tem colocado no meu coração que eu posso ir além do que eu já sou e de onde eu estou. Tratando de rádio, eu posso ir além do rádio, né? Eu posso, com esse podcast, o canal é no meu nome, registrado sobre minha responsabilidade. Eu posso aqui fazer, falar, trazer o que eu penso, o que eu acho e o que eu quero, sem precisar, muitas das vezes, ficar limitado ao que eu sou. Então, Ed Pode Mais é porque eu também poderia responder uma pergunta que viesse de uma figura tão importante como o senhor. Eu, graças a Deus, confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. E depois que eu aceitei, há mais de 20 anos, há 20 anos atrás, vamos colocar assim, eu estou com 40 anos, foi na casa dos 20 anos que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador de minha vida, após passar 2 anos frequentando a igreja evangélica, por gostar de uma garota evangélica. E, embora eu tivesse simpatia pelo evangelho, como eu sempre tive, independente de igreja, fui católico por 20 anos, meu foco maior não era a igreja, era Cristo, era o evangelho, né? Ninguém se colocava para mim maior do que o evangelho, maior do que Cristo, fosse padre, pastor, ele quem fosse. Tanto que eu sempre fui tido como um rebelde porque eu pesquisava muito, eu estudava muito para contestar o padre, o pastor daquilo, disso, que estava certo, que estava errado. E desde que um dia eu, locutor famoso, no auge, comecei como terceiro locutor lá em Sertãozinho, e na mesma campanha, eu terminei como o locutor oficial, chegando a paquerar 2, 3 garotas, sair para ficar. Naquela época era beijar, abraçar, 2, 3 por noite. Sendo o centro das atenções, porque eu que chamava o prefeito, fazia aquela festa, vamos falar agora o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, então eu era um centro das atenções. Eu, quando chegava em casa, eu sentia aquele vazio. Ali, momentaneamente, eu estava feliz, eu estava preenchido, mas quando eu saía dali, eu via que faltava algo, que não estava me preenchendo. E eu, um certo dia, decidi me ajoelhar, orar e pedir a Deus, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma resposta. A campanha está passando e eu estou momentaneamente no holofote, mas daqui a pouco é mais 2 anos para uma próxima campanha para eu aparecer novamente. E não é isso que eu quero, alegrias momentâneas. E quando eu abri a minha Bíblia, a primeira Bíblia, eu tenho ela até hoje, né? Inclusive foi quando eu frequentava a igreja adventista, a convite de uma colega, ela me presenteou com essa Bíblia. E eu abri o livro lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E agora eu precisava entender aquele versículo, porque ler era fácil. Ler era fácil, interpretar era que era difícil. E eu comecei a mastigar. E com muita dificuldade, eu disse, eu vou orar agora pedindo a Deus que Ele me abra o esclarecimento para eu entender o que é que Ele quer dizer com isso. E ali eu entendi que Deus dizia o seguinte, me coloca em primeiro lugar na tua vida, me busca em primeiro lugar, porque o que está dando aí é fama, é glória para o homem, não vai passar daqui. Daqui a pouco para ele tu nem vai prestar mais. Mas me coloca em primeiro lugar, me honra, para tu ver o quanto é diferente.
prega a minha justiça, né? Quanto eu sou justo, quanto eu sou correto, quanto eu sou leal, o que é que eu fiz? E ali eu entendi o propósito e comecei a amadurecer no meu coração a minha convenção. E eu dizia, a minha paquera, né, não era minha namorada ainda, porque a família muito tradicional na igreja evangélica dizia que a gente só podia namorar quando eu fosse evangélico. E eu dizia a ela dizia, aceita hoje. Eu disse, não, eu só vou fazer isso quando eu sentir o Espírito Santo tocar no meu coração. Porque eu estudei, eu pesquisei, eu passava altas horas da noite assistindo o R.R. Soares, assistindo aquele, tinha um programa, esqueci agora o nome, que botava pastor de diversa denominação para debater sobre um versículo, sobre um tema. Botava um pastor de um lado, um pastor do outro, um padre de um lado. Era uma igreja, era uma pessoa, pastor da Igreja da Graça. Pastor da Igreja da Graça, um coroa. E eu assisti muito aquilo. Vejam só. Era o nome do programa. Era do programa. E eu me preparava muito. E quando foi um dia das mães, foi quando, num culto, não era nem esse culto cheio, fervoroso, até porque era um dia das mães, foi quando um pastor de fora veio, todo simplesinho, fez uma pregação e fez o apelo. Ali eu estava certo e convicto de que tinha chegado a minha hora, tinha chegado o meu momento. E aí, quando eu me converti de verdade, eu não me convenci. Eu vivi o Evangelho durante 10 anos seguidos da minha vida, lendo Bíblia, orando, jejuando. E não é à toa que eu fui o primeiro da minha casa e hoje acho que 80% da minha família serve a Deus contra trancos e barrancos, mas conhece o Evangelho, conhecer o amor de Cristo através do meu depoimento, da minha vida. Mas quis a minha vida singular, campanha, mulheres, bebidas, eu falo isso abertamente. E esse podcast Pode Mais, é porque eu posso revelar além do que, muitas das vezes, o espaço me limita. E eu não quero isso. Eu quero que a minha vida ela sirva de testemunho. Talvez não de exemplo, mas de testemunho para muita gente. E a proposta do mundo, por bebedeira, por mulheres, por fama, por dinheiro, me afastou do amor de Cristo. E, aos poucos, eu fui entendendo que aquilo estava me distanciando, mas eu não tinha mais forças para voltar. E toda a campanha era essa celeuma. Até que uma irmãzinha lá da cidade de Sertãozinho, ela disse a mim, olha, foi logo quando eu vim para o rádio que eu consegui a projeção no rádio. Ela disse, você não sabe o quanto eu orei para Deus lhe dar uma independência de política, para que você não precisasse mais toda a campanha ter que voltar ao mundo, provar os sabores do mundo pelo envolvimento que você estava na campanha. E o tempo passou, e a última campanha que eu me afastei tem 4 anos, foi a última vez que eu me afastei, tem 4 anos, mas quanto mais eu me afastava, mais eu vigilante ficava, porque dentro de mim eu pensava, eu não tenho mais a proteção do Espírito, porque, naturalmente, se eu estou fazendo a vontade do diabo, eu não estou sob a proteção do Espírito. E eu tenho que ser mais dependente ainda de Deus, através da oração, porque, por maior que seja meu pecado, Ele não vai deixar de me ouvir, através do temor, embora tenha hora que eu não vá conseguir ser temente até o fim, e não esquecer de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu tinha tudo para ser uma pessoa falida, um fracasso. Eu sou de 6 irmãos, uma mãe alcoólatra, minha avó na época era alcoólatra, criada sem pai, nem registro hoje, ainda hoje não tem o nome do pai. Hoje ele me reconhece mais moralmente, não no registro. E Deus me tirou contra tudo e contra todos, porque essa é a minha realidade de sertãozinho, e me deu honra, e me colocou no lugar de destaque, e anunciou antes, inclusive nos cultos, que iria me honrar, que iria me levantar,
que através do meu louvor, da minha fala, do meu testemunho, muita gente se converteria, muita gente acrescentaria sua fé e que ele me colocaria ao lado de príncipe, de reis. E hoje, quando eu sento ao lado de um rei como o senhor, de tantos governadores, senadores em Brasília, deputados federais, presidentes, ministros, eu me lembro, foi essa promessa que Deus me deu. Aí, por quê? Diante de tudo, respondendo agora a sua pergunta, que você ouviu aqui, você ainda não voltar ao primeiro amor, ao Evangelho, porque eu tenho orado sentindo que esteja chegando o momento, mas eu tenho dito, Senhor, eu só quero ir quando o Teu Espírito Santo me convencer. Eu não quero ir porque minha esposa me pede isso, é a única coisa que ela me pede, vamos voltar. Quer dizer, vamos não, que ela sempre esteve no caminho. Volta para a igreja, me dá esse presente. Meus amigos que me conheceram no Evangelho me pedem isso. Amigos como o senhor pede isso. Meu pastor Messias, que é meu cunhado, uma bênção de Deus, outro homem de Deus, me pede isso. Aí eu penso, Deus, se eu votar por eles, talvez eu não tenha força de me segurar. Eu quero que o Senhor prepare esse momento. Eu quero que o seu Espírito Santo me convença de que é o momento, de que é agora. E eu sinta, porque... E eu, às vezes, fico perguntando, por que já não aconteceu, Senhor? E aí aquela voz, porque Deus ainda fala comigo. Aquela voz diz, parece que eu tenho algo ainda para te ensinar nesse mundo. Porque eu quero que quando você vá, você entenda que você não tem mais nada o que buscar lá. E para mim não é como eu comecei no Evangelho, é como eu vou terminar no Evangelho. Eu penso que isso é muito mais importante para mim. Então, por isso que ainda eu não me rendi, por isso que ainda eu não voltei para a igreja, embora eu tenha dentro de mim esse sentimento de que eu sou falho, eu sou pecador, dependo da misericórdia de Cristo, do amor dele, para se renovar todos os dias na minha vida, porque se não fosse a graça dele sobre mim, eu não estaria aqui, não teria chegado onde eu cheguei. Por isso eu reconheço ele como meu único e suficiente salvador de minha vida. Essa aí será a pergunta que vai ser crucial. Mas é necessário fazer essa pergunta. Fica à vontade. O senhor agora citou esse testemunho de onde Deus lhe tirou, do que Deus fez, das promessas que ele realizou. A sua vida é um testemunho vivo desse Deus grande e poderoso. A sua vida hoje é uma referência. O senhor hoje tem pessoas que se espelham. Você hoje tem pessoas que olham para o seu lado profissional e dizem, eu quero chegar aí, eu quero ser assim. Mas eu quero lhe fazer essa pergunta. Qual o maior sonho de Ed Carlos? O meu maior sonho está dentro daquilo que eu tenho certeza que mudou a minha vida. Eu nunca sonhei em ser rico, eu sempre sonhei em ser feliz, porque muitas das vezes a riqueza ela mais te atrapalha do que ela te ajuda. E eu sempre sonhei ter a vida que eu tenho hoje, porém, caminhando nos caminhos do Senhor. Eu sempre me vi com uma casa, e não era casarão, era uma casa do tamanho que eu tenho hoje, graças a Deus, com um carro, e não era um carrão, Deus me deu um carrão, que eu tenho hoje é um carrão, né? Uma moto, e o que eu tenho hoje não é uma motozinha simples, é uma moto boa, porque eu sempre fui um cara que pedia a Deus o melhor, mas se viesse uma bis, uma pop, uma motozinha simples, eu vivia, aceitava do mesmo jeito. E uma família que para mim é o maior patrimônio do ser humano, do homem aqui na Terra é a família. Então, tudo isso que eu sonhei, ter um curso superior. Sou formado em Educação Física, licenciado há 10 anos, leciono no município, no estado. E qual é o sonho, o meu sonho hoje? Meu sonho é caminhar para Cristo. É ter o compromisso de sair com minha família no domingo, no sábado, na quarta, e ver eles na igreja, no caminho do Senhor, temendo a Deus, por amor ao Evangelho, e não por um forçado de barra meu, por uma pressão de alguém. Então, esse é um sonho que eu tenho.
Eu não sonho mais em ter um carro mais melhor do que eu já tenho, sendo redundante, uma casa melhor. Não. Eu sonho hoje é que Deus não me permita eu voltar ao que eu já vivi. Hoje eu vivo bem melhor, mais tranquilo, mais reservado, porém esperando o momento para que eu possa realizar o sonho de caminhar com a família para os caminhos do Senhor, não em busca de mais alguma coisa, de mais realizações, mas em forma de gratidão por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele proporcionou à minha família e por um sentimento que eu tenho dentro de mim, varão, que ainda bem que Deus não permite eu ver metade dos livramentos que Ele tem me dado e metade do livramento que Ele tem dado à minha família e aos meus, por amor a mim, porque se eu visse isso, eu acho que eu não conseguiria voltar tão cedo, porque eu ia me sentir cada vez mais nojento, mais injusto. E eu sou um cara que eu sou muito grato. O cara que faz uma coisa por mim hoje, eu sou grato o resto da vida. Eu espero uma oportunidade para reconhecer, para recompensá-lo. Então, eu penso que Deus está planejando esse momento e não por algo em troca, como muitos pregam aí, né? Não por temor, porque o grande problema hoje, varão, a verdade é que muitos estão na igreja não é por amor a Cristo, não, é por medo do inferno. Porque se não existisse o inferno, poucos queriam levar uma vida de renunciar ao mundo por amor a Cristo. É por medo do inferno. E é por isso que, se for olhar na Bíblia, quantas vezes fala do inferno e do diabo, né? Se tem um personagem na Bíblia que falou do inferno, foi Jesus, e falou muito. Então, assim, Jesus podia dizer assim, não, vou falar sobre mim, vou divulgar o meu reino. O diabo que se dane para lá e divulgar o reino dele, porque ele sabia que muitos lá na frente iriam procurar ele, conhecer ele, mais pelo medo de ir para o inferno do que propriamente por conhecer e reconhecer o amor e o sacrifício dele lá naquela cruz do Calvário. Muito bem. Era o que esperava? Foi além. Está satisfeito? Da expectativa, ok. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, tudo em paz. Então, varão, só me resta agradecer nessa primeira edição do nosso podcast, Ed Pode Mais, que eu lhe convidei para abrir com chave de ouro, não porque o senhor seja meu amigo, porque eu tenho muitos amigos pastores, não porque o senhor seja o pastor mais referência do que todos os outros pastores, não, porque quando eu orei pelo projeto, Deus aprovou, deu sinal verde, eu digo, agora eu vou orar pelo primeiro entrevistado. Eu não quero que seja um entrevistado qualquer, Senhor. Eu quero um entrevistado que inicialmente venha para abençoar em teu nome o projeto, certo? Colocar em tuas mãos esse projeto, que ele seja feito para que o teu nome cresça, seja glorificado, independente de quem seja o entrevistado, mas eu quero uma pessoa que seja uma referência para os cristãos com a fé que o Senhor tem. E só veio na minha mente o Senhor. E eu disse, vai ser ele o meu primeiro convidado, porque a gente vai aproveitar, ele vai vir como servo de Deus para orar pelo projeto, vai bater um papo, porque vai trazer aqui palavras de fé, de salvação, né? Palavras de entusiasmo, de motivação, mas vai também contar um pouco da sua vida, do seu testemunho, e eu vou me permitir também bater esse papo com ele, porque ele vai entender a linguagem que a gente está falando. E daqui vai sair muitas outras revelações, sonhos, mensagens, eu não tenho dúvida disso. Então, lhe agradecer pela disponibilidade, né, ter aceitado esse convite, tirar um pouco do seu tempo, que eu sei que é corridíssimo, para nos conceder essa entrevista. Louvar a Deus pela sua vida, abraçar os irmãos que estão ali, que vieram lhe acompanhando também. Quando o podcast sair, na próxima semana, eu vou estar lhe mandando um link, todo em um horário, para que o senhor possa passar para a igreja toda ouvir, os amigos passar, compartilhar com os outros amigos. Agradecer mais uma vez ao Marcelo, né, proprietário da LM Telecom, nosso principal patrocinador, que nos convidou para assumir esse projeto, e eu pedi um tempo para pensar, analisei, decidi, depois de muita oração, de que era a hora, e ele nos cedeu todo esse espaço,
toda essa logística. Então, é a nossa principal patrocinadora, a LM Telecom, em nome do Marcelo, em nome do Francis Denis, que é a parte de comunicação. Eu agradeço a toda a família da LM Telecom e tenho certeza que, a partir daí, outras famílias, outros patrocinadores virão. Agradecer a minha família, né, minha esposa Suzana Monteiro, pelo apoio, meus filhos, meus amigos, e lhe agradecer, mais uma vez, por estar aqui batendo esse papo importante e levando ao ar comigo a primeira edição do nosso podcast Ed Pode Mais. Que Deus seja louvado por tudo e todas as coisas, varão. Caro Ed Carlos, mais uma vez, a gratidão é nossa, uma satisfação enorme de poder estar aqui dando esse pontapé inicial de um projeto tão lindo, tão promissor. Quero louvar a Deus também pela vida do Marcelo, um empreendedor, um visionário, um homem que tem hoje uma grande importância dentro da sociedade guarabirense, aonde passa, aonde chega. Quantas famílias dependem desse empreendedor, quantas famílias estão ali na dependência, ele gerando emprego e renda. Então, eu desejo que Deus o abençoe, lhe dando muita saúde, muita paz e ampliando cada vez mais esta visão como empreendedor, como empresário, bem-sucedido que o é. Que Deus o abençoe ricamente, poderosamente, todos que fazem a LM Telecom. E, da mesma forma, eu desejo de todo o meu coração, vou concluir declarando sobre a sua vida. Ontem a ministração no culto de intercessão e instrução na Igreja Semear foi assim uma palavra muito poderosa. Essa palavra ainda está no meu coração, ardendo como fogo. E a palavra foi baseada em uma oração de um personagem da Bíblia. Está ali esse relato no primeiro livro das Crônicas do Rei de Israel, no capítulo 4, versículo 9 e 10, que fala sobre Jabes, a oração de Jabes. E nesta oração ele faz 4 pedidos a Deus. E eu vou concluir essa minha participação declarando esses 4 pedidos sobre a sua vida, sobre esse projeto. O primeiro pedido que ele faz, que o Senhor me abençoe. Então, eu desejo de todo o meu coração que as bênçãos do Senhor, que não acrescenta dores, estejam sobre a sua vida, sobre sua família, sobre os seus sonhos, e que seja simplesmente uma fagulha de tudo que Deus ainda vai realizar na sua vida. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre sua vida, a bênção dos altos céus, as bênçãos das profundezas e a bênção do seio da madre, realizando muitos sonhos, lhe dando saúde, paz, vigor, sabedoria, lhe capacitando mais e mais, aguçando os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, ampliando a sua visão para que você veja muito além e seja bem-sucedido aonde você colocar as mãos e aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas ele faz outro pedido. Ele diz que a tua mão esteja sobre mim. E, na verdade, ele estava dizendo que a tua presença esteja comigo. Que a presença do Senhor, em todo momento que você sentar aqui neste ambiente, em todo momento que você ocupar esse espaço, em primeiro lugar esteja a presença de Deus. Que cada entrevistado saia daqui satisfeito, que cada patrocinador veja o retorno imediatamente, porque o centro deste negócio é a presença de Deus na sua vida, iluminando, lhe capacitando cada vez mais. Mas ele faz outro pedido. Além das bênçãos, da mão de Deus sobre ele, que representa a presença, ele pede para ampliar as fronteiras. Então, isso significa que Deus, pela sua bondade, vai lhe conduzir a lugares altos. Essa fronteira está falando de um lugar sem limite. Então, prepare o seu coração, amém, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu abençoo este lugar, abençoo a sua vida. E ele faz ainda outro pedido, que o Senhor me livre do mal. Então, verdade, que o Senhor te livre do mal, do olhar altivo, do olhar que deseja estar no seu lugar, e por esse motivo, muitas vezes, lança a palavra de morte, de maldição, para destruir, para paralisar, para vir como um grande obstáculo, para que você não consiga galgar o caminho devido de sucesso e ser bem-sucedido. Que o Senhor livre a sua vida de todo o mal. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que Deus já gerou no seu coração. Que você esteja abrigado debaixo das asas do Onipotente. Que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que você não seja atingido. Amém. Porque está escrito ainda no Salmo 91, que eu estou citando, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei
honrarei, abençoarei e salvarei. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, obrigado por tudo. E em outra oportunidade, se Deus permitir, estarei aqui com muita alegria, com muito prazer e satisfação. Pastor Gilvan Camilo, da Igreja Batista Semear, aqui em Guarabira, foi o nosso primeiro entrevistado no podcast Ed Pode Mais. Agradecer a cada um de vocês, pedir que vocês possam se inscrever, também possam comentar e compartilhar este nosso programa, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, porque a gente pretende expandir ainda mais esse podcast e contamos com a participação de vocês. A todos um abraço e até o próximo encontro.